Sejam muito bem-vindos à Escola Judicial Militar do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Eu sou o professor Edmar, sou coronel da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, sou advogado, criminalista com atuação no âmbito da justiça comum e, sobretudo, no âmbito da justiça militar. Ao longo de alguns blocos, nós vamos conversar um pouco a respeito do processo penal militar. Iniciamos esse nosso primeiro bloco tratando do processo penal e o Estado Democrático de Direito. Esse ponto é fundamental para iniciarmos a nossa conversa, porque só se admite discutir o processo penal dentro de uma lógica macro de Estado Democrático de Direito. Nós vamos discutir, portanto, a observância das regras do jogo no processo penal, e quando eu me refiro às regras do jogo, eu estou a trabalhar com o devido processo legal. Vamos falar um pouco dessa natureza protetiva do processo penal e vamos falar, ao final, encerrando esse nosso primeiro bloco, sobre alguns princípios, os princípios norteadores do processo penal. Vamos iniciar, portanto, trabalhando com a essência do Estado Democrático de Direito, partindo da nossa Constituição da República. O Estado Democrático de Direito, nos termos do artigo 1º da Constituição de 88, diz que o Brasil, a República Federativa do Brasil, ela constitui-se em Estado Democrático de Direito e o legislador elenca 5 fundamentos, dentre os quais o inciso 3, a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana, como fundamento maior para essa nossa discussão, para esse nosso início de discussão sobre o processo penal, é muito importante, porque nós precisamos compreender o jurisdicionado da justiça militar como sujeito de direitos. Nós precisamos compreender o jurisdicionado da justiça militar como pessoa humana e cuja dignidade precisa ser, sim, protegida em termos de processo penal. Avançando um pouco mais, quando nós tratamos de Estado Democrático de Direito, necessariamente nós estamos tratando de um Estado de direitos fundamentais. E no Estado Democrático de Direito, cabe a essa estrutura de Estado, em termos de direitos fundamentais, primeiro, defini-los. É preciso, portanto, definir os direitos fundamentais. E eu cito aqui um exemplo. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. E a Constituição excepciona os casos de crime militar próprio, em que o militar pode ser preso, mesmo não estando em situação de flagrância e mesmo não havendo uma ordem judicial. Está definido, portanto, o direito. Mas isso não é suficiente. É preciso regulamentar o exercício desse direito. Quando nós tratamos, portanto, de ninguém será preso senão em flagrante delito, é preciso compreender o conceito de flagrante delito. Mas um conceito a partir da lei, a partir da regulamentação do exercício desse direito. O artigo 302 do CPP, assim como o artigo 244 do CPPM, definem as situações em que uma pessoa se encontrará em flagrante delito. Considera-se em flagrante delito quem? E aí a legislação elenca as possibilidades. Portanto, definido o direito, regulamentado o seu exercício, é preciso garantir a sua eficácia. Se eu tenho o direito definido, se eu sei o que é flagrante delito, se alguém é preso fora daqueles casos de flagrante delito, ou se é preso sem que haja uma ordem judicial nesse sentido, ou em se tratando de militar, se é preso sem estar em flagrante, sem ordem judicial e por um crime que não seja militar próprio, como que eu garanto a eficácia desse direito fundamental? Estabelecendo um tipo penal, punindo aquele que ignora, aquele que despreza esse direito fundamental, no sentido de que só pode ser preso, qualquer pessoa só pode ser presa, se estiver em flagrante delito, se houver a ordem do juiz competente, ou no caso de militar, se for crime militar próprio. Mas, mais do que isso, no Estado Democrático de Direito, em se tratando de direitos fundamentais, é preciso que a própria estrutura de Estado respeite os direitos fundamentais. E respeitar os direitos fundamentais guarda relação direta com o processo penal.
E nos próximos slides nós vamos discutir exatamente isso. Partindo dessa concepção apresentada pelo desembargador Kilder Carvalho, em sua obra datada de 2006, ele define o Estado Democrático de Direito como um Estado de supremacia da Constituição. Esse primeiro tópico é fundamental para o nosso estudo, porque o nosso Código de Processo Penal Militar é de 1969. A nossa Constituição é de 1988, com uma série de emendas. É preciso, portanto, compreender o processo penal militar a partir da Constituição de 1988. O Estado Democrático de Direito é um Estado de legalidade. Portanto, os operadores do direito se submetem àquilo que a lei prevê. O Estado Democrático de Direito é um Estado de direitos fundamentais. Nós já falamos no slide anterior a respeito desses direitos fundamentais. Pegamos um recorte, dos direitos fundamentais. É um Estado de separação dos poderes. Então, eu tenho um poder apto a legislar, na sua essência, um poder apto a aplicar o direito e um poder apto a administrar. Só que, em se tratando de processo penal militar, eu tenho oficiais, integrantes do Poder Executivo, que são chamados por força de norma constitucional, e nos blocos seguintes nós falaremos da competência da Justiça Militar, vamos tratar especificamente dessa atuação do oficial, mas esse oficial, integrante do Poder Executivo, atua no Poder Judiciário. Mas vejam bem, a separação dos poderes permanece rígida, porque uma vez chamado a ocupar a função de juiz militar, passa esse oficial a atuar pelo Poder Judiciário. O Estado Democrático de Direito é o Estado de publicidade, vamos tratar do princípio da publicidade. É um Estado em que há um sistema hierárquico de normas, partindo-se da nossa Constituição. E aqui eu chamo a atenção para esse último tópico apresentado pelo desembargador Kilder Carvalho. O Estado Democrático de Direito é um Estado de responsabilização da administração pública e dos detentores do poder. O processo penal permite ao Estado Democrático de Direito responsabilizar criminalmente os detentores do poder. E quando nós tratamos de processo penal militar, nós estamos nos referindo ao jurisdicionado da Justiça Militar, no âmbito dos estados, policiais militares e bombeiros militares. Então, o Estado Democrático de Direito impõe, sim, a responsabilização dos policiais militares e dos bombeiros militares quando violam o dever funcional, e essa violação do dever funcional se amolda a um dos tipos penais. Dentro do Estado Democrático de Direito, é preciso, portanto, observar as regras do jogo no processo penal. Quais são essas regras do jogo? É o devido processo legal. Mas é preciso primeiro compreender o conceito de processo penal. O processo penal, eu trago aqui três conceitos de três grandes doutrinadores, Frederico Marques, Edilson Mogenor Bonfim e Denilson Feitosa. Frederico Marques e Mogenor Bonfim tratam o processo penal dentro de uma lógica mais instrumental. Ou seja, o processo penal é um conjunto de princípios que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal. Estabelece como que a estrutura, os órgãos da jurisdição e os seus auxiliares funcionam visando aí a persecução penal. Mas me permitam fazer a leitura aqui do conceito trazido pelo professor Denilson Feitosa. Ele diz que o processo penal é um mecanismo de proteção do indivíduo diante da onipotência estatal. Ele passa a ser, portanto, um instrumento que possibilita o Estado jurisdição interpor-se entre o Estado da administração e os administrados. O processo penal, portanto, no Estado Democrático de Direito, partindo-se da nossa justiça militar, Estado jurisdição, eu tenho a justiça militar como uma estrutura capaz de se colocar entre o Estado da administração, e aí Estado da administração para fins criminais, nós enxergamos Polícia Judiciária, no caso Polícia Judiciária Militar, e o Ministério Público. E o administrado, leia-se o jurisdicionado. O processo penal, portanto, nessa visão um pouco mais ampliada, é mais um instrumento de garantia da liberdade do jurisdicionado do que um mero método de obtenção de uma decisão jurisdicional sobre a pretensão punitiva. E é a partir desse conceito que nós vamos avançar nessa nossa primeira aula.
Nós precisamos estabelecer aqui uma relação entre pena e processo penal, porque compreendendo o conceito de processo penal, sobretudo partindo dessa lógica de que para a aplicação da pena eu preciso perseguir em juízo, e perseguir em juízo é da essência do processo penal, eu preciso compreender a pena. E quando eu falo aqui da pena, coloco entre aspas, porque dentro dessa lógica eu tenho a pena como uma reação coletiva e orientada contra um membro da sociedade que, por algum motivo, rompeu com essas regras de boa convivência, rompeu com as regras de convivência social. A pena aqui, entre aspas, não é aquela pena vinculada ao processo penal. Aqui eu tenho a pena como vingança, vingança privada. E a vingança privada, ela implica em liberdade. Em liberdade no sentido se eu vou vingar ou não. Implica em força, mas uma força desmedida, não uma força advinda de uma estrutura de Estado. Implica em disposições individuais. Eu escolho como eu vou vingar. A pena, na sua essência, vinculada ao processo penal, diferente da vingança, ela implica na existência de um poder organizado. Implica na existência de um poder judiciário, poder único, apto a impor a sanção penal a partir do processo penal. É preciso também compreender, dentro dessa mesma lógica, o processo penal como essência do poder de punir. E como essência do poder de punir, o processo penal, ele é, primeiro, o caminho necessário para alcançar a pena. Nós não podemos afastar este conceito do processo penal, porque, de fato, o processo penal é o caminho, mas não só o caminho necessário para alcançar a pena. E o processo penal, somando-se esse caminho necessário para alcançar a pena, ele é o caminho que condiciona o exercício do poder de punir a uma série de regras. Essas regras estão muito bem definidas dentro dessa percepção maior de devido processo legal. Mas eu trago aqui um questionamento. Sendo o processo penal o caminho necessário para alcançar a pena, é possível dizer que esse caminho necessário se encontra mitigado pela lógica da justiça negocial? Sim, a doutrina tem trabalhado nesse sentido. A Lei 9.099, o Acordo de Não Persecução Penal, a colaboração premiada. Nós temos institutos que permitem a imposição de uma sanção àquele indivíduo que ou já se encontra na condição de réu ou na condição de investigado, mas que ele aceita uma proposta do Ministério Público, essa proposta é homologada em juízo, nós vamos falar mais adiante do Acordo de Não Persecução Penal, mas ao aceitar essa proposta, sendo ela homologada, impõe-se a esse jurisdicionado o cumprimento de uma série de obrigações de natureza penal. Portanto, a doutrina sustenta que sim, que esse caminho necessário para alcançar a pena se encontra mitigado pela justiça negocial. E é com o processo penal, portanto, que a pena deixa de ser uma vingança privada e assume a sua natureza de sanção penal pública. Aqui é possível falar de pena na essência do direito criminal. E ao assumir essa natureza de sanção penal pública, impõe a existência de uma autoridade estatal. E ao assumir com o processo penal essa natureza de sanção penal pública, o que nós temos é uma determinação no sentido de que a pena seja aplicada por um juiz. Mas vejam bem, um juiz isento. Um juiz com poderes limitados. Portanto, o juiz, ele não detém todos os poderes, ele tem poderes limitados. Essa é a essência do devido processo legal, portanto, a essência do Estado Democrático de Direito. E essa limitação aos poderes do juiz se encontra na observância das regras do devido processo legal. O processo penal, portanto, ele é sim um instrumento necessário para a realização do direito penal, mas é também, somando-se essa primeira premissa, um instrumento de garantia dos direitos fundamentais. É por meio ou por intermédio do processo penal que os direitos fundamentais são garantidos em matéria criminal. E é preciso avançar nessa discussão que por vezes se vê de que
quando eu tenho respeito às garantias fundamentais, eu tenho impunidade. Absolutamente, não é isso. O respeito às garantias fundamentais não se confunde com impunidade. Portanto, se ao final de uma ação penal, superada a fase da instrução criminal, resta dúvida quanto à autoria, a absolvição é a medida que se impõe, porque isso é respeito à garantia fundamental e não se confunde com impunidade. É preciso também compreender que existe uma necessária simultaneidade e coexistência entre a repressão ao delito e o respeito às garantias constitucionais. É preciso, sim, reprimir as condutas desviantes em matéria criminal. É preciso, sim, reprimir e punir o jurisdicionado da Justiça Militar que pratica conduta típica. Mas é preciso punir observando e respeitando as garantias constitucionais. Porque isso é da essência do Estado democrático de direito. E aí, nós chegamos, já caminhando aqui para o final desse primeiro bloco, na natureza jurídica do processo penal. E aqui eu trago três doutrinas, temos outras, mas selecionei três que me parecem as mais importantes para essa nossa discussão. Primeiro, o processo penal como relação jurídica. E o processo penal como relação jurídica tem na sua essência o réu como sujeito de direitos. Vejam que o réu deixa de ser o objeto do processo, objeto da investigação. Ele passa a ser sujeito de direitos. E assim o é com o jurisdicionado da Justiça Militar. Avançando um pouco mais, nós temos o processo como situação jurídica. E o processo como situação jurídica tem na sua essência a máxima de que a carga probatória não está nas mãos do réu, não está nas mãos do juiz. A carga probatória, o dever de provar, incumbe ou cabe à acusação. É a partir da denúncia ou da queixa-crime, no âmbito da Justiça Militar, a denúncia é a regra, né? Temos situações que permitem a queixa-crime, mas vamos trabalhar aqui com a denúncia. É a partir da denúncia que o Ministério Público precisa, ao longo da instrução criminal, provar que aquilo que ele trouxe inicialmente, em sede de acusação, em sede de denúncia-crime, é, de fato, a verdade. Trazendo para o processo provas. E por que essa lógica do processo como situação jurídica é importante para a nossa discussão? Porque se de um lado eu tenho a denúncia que precisa ser sustentada, de outro eu tenho a presunção de inocência. Então, se o Ministério Público, se a acusação não traz provas suficientes, provas robustas, provas que demonstram certeza, nesse sentido, a presunção de inocência deve sobrepor a denúncia apresentada pelo Ministério Público. E, por fim, o processo como procedimento em contraditório. E aqui eu preciso somar o réu como sujeito de direitos, a necessidade de uma acusação, e o processo penal ele é acusatório. A Constituição, no artigo 129, nós vamos falar disso mais adiante, diz que cabe ao Ministério Público promover com exclusividade, privativamente, a ação penal pública na forma da lei. O processo penal, portanto, é acusatório. Mas quando eu somo o réu como sujeito de direitos, o Ministério Público como responsável por provar o que ele trouxe na denúncia, e quando eu somo que processo como procedimento em contraditório, eu tenho o juiz como garantidor do contraditório e não como contraditor. O juiz como destinatário das provas produzidas pelas partes, acusação e defesa, não é o responsável na condição de contraditor, mas o juiz é aquele que assegura o contraditório no âmbito do processo penal. Na nossa próxima aula, portanto, nós vamos trabalhar com os princípios processuais penais. Até a próxima aula.